Olá pessoal, vou mostrar aqui as etapas para a gente poder conseguir configurar o Solver no Excel. Então a primeira coisa, com o Excel aberto aqui, se você estiver nessa página inicial, você vai em opções e aqui em opções vai aparecer essa tela com suplementos. Então aqui a gente tem que clicar em suplementos, aguardar um pouquinho que o Excel vai dar uma listada nos suplementos que já estão instalados. E aí a gente vai ter aqui um botãozinho chamado IR, suplementos do Excel IR. Aí a gente clica aqui nesse botão e vai aparecer essas quatro caixinhas. A gente vai estar interessado na última, que é Solver. Aí a gente clica aqui em cima da caixinha para ela ficar marcada para a gente conseguir utilizar. Então clicando aqui dando OK, ele vai rodar uma atualização rápida e vai estar pronto para a gente poder utilizar. Agora, para mostrar que ele está funcionando, eu vou criar aqui um arquivo em branco. E dentro desse arquivo em branco, a gente consegue visualizar na aba Dados, aqui em cima, que vai aparecer uma caixinha chamada Solver, do lado direito. Então, nessa caixinha Solver que a gente vai clicar para poder ver se os elementos estão aparecendo aqui. Parâmetros do Solver, definir o objetivo, etc. Os demais elementos. Ok? Agora vamos fazer um teste com uma questão. Eu peguei aqui a primeira questão do teste, né, que a maioria tentou fazer em sala. Então a gente tem o seguinte enunciado: uma cervejaria artesanal busca maximizar seu lucro produzindo dois tipos de cerveja, IPA e APA. Os recursos são: IPA, lucro de R$ 5,00, consome meio quilo de malte e 10 gramas de lúpulo. APA, lucro de R$ 4,00, consome 0,4 kg de malte e 6 gramas de lúpulo. O estoque disponível é de 200 kg de malte e 3.000 gramas de lúpulo. Qual é o plano de produção que maximiza o lucro? Então a gente tem que trazer essas informações lá para a nossa tabela, né? Então vamos pegar aqui primeiro, deixa eu fechar isso aqui, deixar um pouquinho maior para ficar melhor ainda para vocês conseguirem enxergar. Então aqui a gente vai criar alguns elementos. Primeiro, aqui quais vão ser as nossas variáveis de decisão, né? Vou nomear ela dessa forma só para a gente poder ficar mais fácil a visualização. Então eu tenho aqui duas coisas que a gente pode escolher: escolher produzir IPA ou escolher produzir APA. Então eu vou chamar aqui de X1 a minha IPA e de X2 a minha APA. Então são os dois produtos. A gente normalmente coloca eles nas colunas. Agora a gente vai colocar aqui as informações sobre eles. Primeiro, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é maximizar o lucro. Então a gente tem que pegar e criar uma função de lucro. As IPAs, elas dão um lucro de R$ 5,00 e as APAs dão um lucro de 4. Então esse é o lucro unitário. Então eu vou colocar aqui lucro unitário da IPA é 5 e da APA é 4. Vou colocar aqui na notação financeira para ficar mais fácil. Ok, clicar aqui como moeda, perfeito. Então agora a gente vai ter que decidir a quantidade que a gente vai produzir. Então aqui eu vou chamar de quantidade produzida os elementos numéricos da nossa variável de decisão, que agora eu vou pintar de amarelo. E vou colocar o restante dos nossos elementos de restrição. A gente vai ter como restrições: o que é limitado é a quantidade de malte e a quantidade de lúpulo. Então vou colocar aqui malte e lúpulo. E aqui a gente vai ter que saber quanto que é necessário de malte na IPA, quanto que é necessário de lúpulo na IPA. Então na IPA a gente tem 0,5 kg de malte e a gente tem 10 gramas de lúpulo. Eu vou deixar aqui tudo numérico. Se deixar texto, não vai funcionar as fórmulas. Então se a gente colocar aqui 0,5 kg de quilograma, vai dar errado. Então vamos escrever só assim numericamente. A APA é 0,4 de malte e 6 gramas de lúpulo.
E a gente sabe que tem um estoque disponível de 200 kg de malte e 3.000 gramas de lúpulo. Isso aqui vai entrar na nossa coluna máximo. Então aqui eu vou colocar para o malte, a gente tem no máximo 200 quilos e para o lúpulo a gente tem 3.000 gramas. Então essas são as nossas restrições de valores máximos. Aqui eu vou chamar de utilizado essa coluna para a gente poder saber quanto que foi utilizado para cada produção. E aqui a gente vai ter o nosso lucro total. Então, primeiro o total produzido e o total de lucro. Agora a gente tem que começar a fazer as fórmulas. Para a gente poder calcular o nosso total de lucro, a gente vai precisar de uma fórmula aqui, que é a multiplicação, é a soma dos produtos. Então, é somar produto. A gente quer fazer uma multiplicação entre quanto de IPA a gente vai produzir vezes quanto de lucro que dá cada IPA, mais quanto de APA que a gente vai produzir, vezes quanto de lucro a gente tira em cada APA. Então, para fazer isso, a gente vai separar aqui, na primeira parte da fórmula, os elementos que estão com a quantidade produzida, que estou pintando em amarelo. Dou ponto e vírgula e vou selecionar os elementos que estão com o lucro unitário, que nesse caso aqui estão de B3 a C3. Então aqui deu zero, porque eu não estou produzindo nada. Mas se eu produzir só uma IPA, vai dar R$5. Se eu produzir duas IPAs, R$10. Se eu produzir 5 de cada uma, R$45. Okay? Então aqui a gente vai deixar esses elementos para poder fazer os testes daqui a pouco. Por quê? A gente vai ter que calcular quanto que foi utilizado de malte de lúpulo. Para isso a gente vai usar a mesma fórmula, somar produto, porque a gente vai querer multiplicar esses valores de quantidade produzida pelos valores de malte, os elementos que estão nessa linha. E aqui a gente vai querer calcular o produto da quantidade produzida pelo lúpulo, o somar produto deles. Então isso vai ser 10 vezes 5 mais 6 vezes 5, nesse caso desse exemplo. Então aqui está dando para a gente as quantidades de malte e lúpulo que foram utilizados dentro dessa escolha. Vou pintar aqui os nossos elementos da fórmula para poder ficar mais fácil da gente interpretar daqui a pouquinho. Então, vou pintar de verde aqui o meu total, vou pintar o meu utilizado de azul e vou pintar o meu máximo de laranja. Okay? Só para a gente ter uma referência na hora que estiver montando o nosso solver. Então agora, se eu começar a colocar aqui quantidades aleatórias, ele vai fazer todos os cálculos. Para a gente não quer ficar chutando valores aqui, a gente quer utilizar o solver para poder chegar na solução ótima. Então a gente vem aqui em dados, solver, e o primeiro elemento que a gente precisa marcar em definir o objetivo é onde que está a nossa função objetivo. No caso, a nossa função objetivo, ela vai ser a função que descreve o lucro total, porque é ela que a gente quer atingir o máximo, né? Então, vou pegar e separar aqui, clicando em cima dela, vai estar marcando ali como D3. Agora, o que a gente quer fazer com ela? Maximizar, minimizar ou chegar num valor fixo? Nesse caso, eu quero maximizar, porque é uma função de lucro. Se a gente fosse um problema de custo, por exemplo, muitas vezes você vai querer minimizar. Ou se for uma questão para poder atingir um valor preciso, aí a gente vai tentar aproximar aquele valor de um determinado valor pré-definido. Agora, aqui em alterar células variáveis, a gente vai querer alterar as quantidades produzidas, que são a nossa variável de decisão. Então aqui eu vou selecionar B2 e C2 para poder marcar esses elementos. Então eu cliquei na primeira, arrastei para a segunda, eu vou ter de B2 até C2. Agora eu vou adicionar as nossas restrições. As restrições vão ser o seguinte: a quantidade utilizada de malte tem que ser menor ou igual à quantidade máxima de malte. E a quantidade utilizada de lúpulo tem que ser menor ou igual à quantidade máxima disponível de lúpulo. Então, os elementos que estão aqui pintados em azul vão ter que ser menores ou iguais aos elementos que estão pintados em laranja, que são os máximos. Lembrando que aqui é sempre do lado esquerdo. São os valores que vão sendo variáveis,
que vão se alterando com o tempo, conforme você toma suas decisões ali com relação às variáveis de decisão. E o elemento que está na caixinha restrição é sempre o valor estático, nesse caso um valor máximo de estoque disponível. Vou clicar aqui em OK. Aqui em selecionar um método de solução, a gente vai em LP Simplex. É só ele que a gente vai utilizar para resolver esse tipo de problema. Clicando aqui em resolver, vai aparecer essa caixinha. Aqui a gente tem manter a solução do solver, restaurar valores originais, relatório de resposta, sensibilidade e limites, que depois a gente vai usar esses relatórios para poder analisar umas coisas com mais calma. Mas a resposta deu: o solver encontrou uma solução, todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Então aqui eu vou dar um OK. Então para isso, até ampliar aqui minha largura, a decisão foi produzir 500 APAs. Porque produzindo 500 APAs, a gente consegue usar exatamente toda a quantidade de material de estoque e chegar num lucro de 2.000. Qualquer outra escolha que a gente faça vai chegar num resultado pior do que esse, de lucro total, dentro dessas restrições. Então vamos dar uma olhada aqui agora em quais são as alternativas que tinham lá no exercício. Então tem, a produção de APA deve ser de 500 unidades, é a verdade. A produção de IPA deve ser de 400, é falso. A produção de APA deve ser de 0, também é falso. E a produção de IPA deve ser de 300, também é falso. Então a gente vai marcar aqui, a produção de APA deve ser de 500 unidades. Exato, a produção de 500 APAs e 0 IPAs utiliza todo o lúpulo disponível e 200 kg de malte. Gera um lucro de R$2.000, o valor máximo possível dadas as restrições de estoque. Então é isso que a gente vai fazer em cada um desses exercícios, ok? Espero que tenha ajudado aí vocês. Um abraço.